Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre águas, né? Somos, afinal, Rio Preto é a capital dos Grandes Lagos e o que não faltam por aqui são lagos, água, né, Fernando? Capital também das enchentes, né? Não das acabou enchentes, mais agora uma. esse janeirão, Gente, mas bem menos, hein? Justiça seja feita, não, verdade, muito verdade, menos. Muito menos. Caiu muita água recentemente, né? Recentemente parece que agora deu uma bela melhorada, né? Não, ainda não... Não é o ideal, não é né? ideal. Mas perto do que era. Recentemente, inclusive, saiu matéria, né? A gente viu, saiu matéria nos jornais, falando que limparam aqueles os poções, piscinões, né? os piscinões, não limpar, que bom, né? Porque que bom. Antes de ter. Então, acho que isso já deu um resultado, né? Que bom. Mas é uma coisa que é um fundo de vale, Rio Preto. Não tem jeito. Você viu Belo Horizonte recentemente, Belo Horizonte destruiu a cidade. É fundo de vale também. Catanduva lá embaixo também, não tem jeito. Infelizmente, a nossa, né, geografia aqui não vai ter nunca uma solução. O professor Dornelles explicou quando esteve aqui, o Paraná, né? Nunca vai ter uma solução, infelizmente. E hoje a gente tem um programa aqui falando de água, né? Falar de água tem bastante coisa, mas o que motivou o nosso programa, olha só que coisa. Procurando lá o Jean Manzon, né? Que a gente passou no programa, o pessoal gostou, vamos passar mais para vocês tudo. Tô lá, deparei com ele, fez em Ilha Solteira, rapaz. Aqui, Ilha, que é vizinho nosso, tem história com o Rio Preto, tudo. Fez um belo documentário em 74, né? 74. Então ele fez um belo documentário sobre Ilha Solteira, eu fiquei de cara. Sobre colorido. A construção da usina, sobre, né? A construção. E ele fez colorido, porque o Jean Manzon fez pouca coisa colorida. 80% foi feito preto e branco, que ele começou em 1951, né? Não tinha colorido, claro. E depois ele começou a fazer colorido. O canal 100 já começou a fazer colorido no final da década de 60, ele já ainda estava preto e branco. Acho que a primeira produção dele foi 70, 71, colorido. Acompanhar a televisão também, que era preto e branco, né? As pessoas têm que saber disso. A primeira novela, se não me engano, acho que o Bem Amado, em 72, né? A primeira colorida, primeira, acho que Jornal Nacional, foi a primeira transmissão, acho que 72, 71, por aí. Então, para você ver quanto tempo demorou a cor. Então, até o cinema acompanhava, os documentários acompanhavam isso também, né? O Jean Manzon fez um colorido sobre Ilha Solteira. Uma epopeia em Ilha Solteira, né? É muito bacana, muito bem produzido, 35 milímetros, né? Ele gastava dinheiro, né? Nossa, o francês, ele tinha bala na agulha, como falava, né? E tem outro que a gente achou também sem querer, outro, já que puxou Ilha Solteira, veio outro que a gente achou, você fala a ficha técnica? Esse aqui não fala, ele só é de um diretor, deve ser francês também, Romain Lesage. O Lesage trabalhou com o Manzon também. Então, fez também, eles depois fizeram vários, né, companhias documentários, mas esse aí já é específico sobre coisas ambientais. O Lesage já fazia bastante coisa sobre questões... O do Manzon parece até uma propaganda, né, de governo, dá a entender que ele foi contratado ali pela CESP, né? Ele fez muito isso aí. Ele fez... Os cinejornais da época eram contratados do Estado. Foi uma lei que obrigou eles a todas as sessões de cinema ter antes um jornal informativo. Isso começou, claro, começou lá atrás no DIP, né, do Getúlio, passou por 64 e foi criando, né, claro. Então, e até nós passamos no programa nosso passado aí, que tinha até a agência do governo que começou a fazer o dele também. Tem uns lá interessantes, apesar que é muito para, né, militaresco. Muito fazendo... não, a gente fala uma palavra, como a gente fala, que é muito... Ufanista. Ufanista demais, então fica puxando o saco demais, fica meio... Gostoso é ficar mostrando que esse do Manzon, ele faz aí, ele mostra imagens brilhantes, lindas, né? Sem dúvida. A gente podia ver Ilha Solteira, quem diria? Aqui pertinho da gente, aqui. Né? Ilha que tem Ilha que iniciou a construção em 65 no governo Adhemar e terminou em 78, olha só, mais de 10 anos depois. E Ilha que tem um dos melhores festivais de música que tem aqui do Brasil, que tem meu amigo Tavinho Lima lá, que vem para cá, nós vamos para lá. O nosso é justamente a semana antes do deles, a gente pegou a carona do Festival de Ilha Solteira por causa dos amigos que a gente tem. Eles nos ajudaram a fazer praticamente o FEM aqui. Então, Ilha Solteira é até parente nossa, que posso dizer, da cidade de Rio Preto. Né? Maravilha. Então, vamos começar assistindo esses 2 documentários sobre a construção e sobre a usina de Ilha Solteira. Quero só registrar, mandar um abraço para o nosso telespectador Celso Reis. Ele sempre comenta e, por sinal, ele é eletricitário aposentado da CESP. Acho que ele vai gostar bastante. Vamos conferir esse e a gente volta na sequência.
o Rio Paraná mudou o curso da história. O projeto de Ilha Solteira, desenvolvido pela própria CESP, foi experimentado no laboratório de hidráulica, montado em 1966, junto ao canteiro de obras em Urubupungá. O primeiro desafio foi fechar o Rio Paraná. Era preciso construir uma imensa ensecadeira para implantar os alicerces da gigantesca usina. Toneladas de pedras foram transportadas para bloquear a passagem das águas. Pela primeira vez, um rio foi desviado para correr diretamente pela casa de máquinas de uma hidrelétrica. A torrente foi dominada, represada e se formou um lago artificial igual a 6 vezes a Baía de Guanabara. Nas margens do Rio Paraná, se instalaram verdadeiras indústrias de base, capazes de alimentar a construção durante 2.190 dias, do nascer ao pôr do sol, incessantemente. Equipamentos pesados, areia, pedregulho, madeira, pedra britada, ferro, cimento, aço. Com a quantidade de concreto utilizado na construção, poderiam ser levantados 1.700 edifícios de 35 andares cada um. A terra foi escavada, transportada, espalhada, compactada para o levantamento da barragem de 6.500 metros de comprimento e 75 de altura. Foram levantadas torres de aço ligadas por cabos de alumínio que atravessam matas, rios, colinas e vales. 3.200.000 quilowatts para acelerar a expansão da economia do sudeste do Brasil. Nessa região se concentram quase 50% da população brasileira, 2/3 da produção industrial e a metade de toda a produção agrícola. Água movendo turbinas para que se criem e se multipliquem os momentos úteis e os momentos bons. As 20 turbinas de Ilha Solteira representam a força que levará o desenvolvimento para o interior de uma imensa região integrada por 5 estados brasileiros. Tinham sido previstos 10 anos de construção, mas a usina ficou pronta 2 anos antes do prazo. Centrais Elétricas de São Paulo, CESP, muitos outros nomes, 12.000 operários, técnicos e engenheiros, com trabalho, entusiasmo e sacrifício, construíram Ilha Solteira, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Esta ilhota fluvial, Ilha Solteira, deu seu nome à usina hidrelétrica em construção, acima da ilha, neste local, sobre o Rio Paraná. Maior hidrelétrica do mundo ocidental, Ilha Solteira forma com a usina de Jupiá, em final de construção, o colossal conjunto energético de Urubupungá. Um total de 4.600.000 quilowatts. Mais do que o dobro da famosa Assuã no Egito, ou da maior das usinas americanas.
e somente suplantada no mundo pela usina russa de Krasnoyarsk, também em construção. O Rio Paraná forma-se na confluência do Rio Grande com o Rio Paranaíba, na divisa dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Na altura do Salto de Urubupungá, a 100 quilômetros de sua formação, recebe as águas paulistas do Rio Tietê. Num curso de mais de 4.000 quilômetros, deságua no Atlântico, entre a Argentina e o Uruguai, sob o nome de Rio da Prata. O Salto de Urubupungá, que vemos aqui, acentua um desnível de 60 metros entre a cabeceira do Rio Paraná e Jupiá. Este desnível, o enorme volume d'água do rio, o fundo rochoso de seu leito, determinaram a escolha dos locais e justificam, tecnicamente, a concepção e a imponência do projeto. ...20 quilômetros abaixo do Salto, Jupiá, 1.400.000 quilowatts, entrada em funcionamento 1968. Acima do Salto, a 60 quilômetros de Jupiá, Ilha Solteira, em início de construção, 3.200.000 quilowatts, 2,5 vezes a potência de Jupiá. Rio Caprichoso, o Paraná pode passar em Urubupungá de uma vazão mínima de 3.000 metros cúbicos por segundo, como vemos aqui, para uma vazão até 10 vezes superior, o que poderia encher todas as represas da Light de São Paulo em meio dia. Volume d'água respeitável e respeitado. No laboratório de hidráulica da CESP, em Jupiá, são reproduzidas todas as características da barragem, do rio e de suas possíveis loucuras na área escolhida para a Ilha Solteira. A CESP, Centrais Elétricas de São Paulo S.A., é uma empresa de economia mista, cujos técnicos, brasileiros, são responsáveis pela concepção, planificação e realização do projeto. Acionista majoritário, o governo do estado de São Paulo assegura à CESP 80% dos recursos nacionais necessários à obra gigantesca, cuja primeira fase é a ensecadeira. A ensecadeira é uma barragem provisória, de rocha e terra, que desvia o curso do rio e permite secar parte de seu leito. O Rio Paraná tem aqui 2 quilômetros de largura e forte correnteza. Dentro da ensecadeira, capaz de resistir às maiores enchentes, serão construídas as obras de concreto. As obras de concreto compõem-se de 2 setores principais. Primeiro, a casa de força, sala de montagem e subestação. Segundo, os vertedouros. Vemos em Jupiá os vertedouros já prontos e a casa de força em acabamento. Ao ficar pronta a parte principal das obras de concreto, será removida a ensecadeira e fechado, definitivamente, o curso primitivo do rio. As águas passarão então pela casa de força, enquanto será terminada nas 2 margens a barragem de terra. Vemos em Jupiá o rio já fechado e em fase final de construção a barragem de terra. Em Ilha Solteira, a extensão total da barragem será de 7 quilômetros. Pronta a obra, fechadas as comportas, as águas retidas irão formando o reservatório. A casa de força, centro vital da usina, compõe-se das tomadas d'água, das saídas d'água e, no seu centro, das turbinas.
instaladas em receptáculos como este que vemos em Jupiá. Em 1973, em Ilha Solteira, serão instaladas as primeiras turbinas. Cada turbina consumirá mais água em 1 hora do que uma cidade como São Paulo em 1 dia. Fornecerá energia suficiente para atender sozinha a uma cidade industrial de 1 milhão de habitantes. 20 turbinas de 160 mil quilowatts serão instalados em Ilha Solteira. Quando a vazão do rio é superior ao consumo das turbinas, as comportas dos vertedouros abertas evitam o transbordamento da represa. Os vertedouros podem ser de fundo, como em Jupiá, ou de superfície, como em Ilha Solteira. Em época de cheia, formarão fantástica cachoeira de 350 metros de largura. Etapa vencida. Jupiá, maior usina do país, torna-se pequena comparada à Ilha Solteira. A queda d'água em Jupiá é de 24 metros. Será de 48 metros em Ilha Solteira. O movimento global de terra e rocha representou em Jupiá a carga de 600 mil veículos iguais a este. Representará 1,5 milhão em Ilha Solteira. Em Jupiá, foram despejadas 400 mil caçambas de concreto. Serão despejadas mais de 1 milhão em Ilha Solteira. O que representará, por sua vez, as estruturas de concreto de 2 mil prédios iguais a este. Oito 8.000 homens revezando-se, trabalharam dia e noite em Jupiá. 14.000 trabalharão noite e dia em Ilha Solteira. Mas a experiência acumulada, o valor de uma mão de obra já treinada, os enormes recursos técnicos e mecânicos mobilizados para construir Jupiá, tudo será reaproveitado em Ilha Solteira. A mesma empresa que construiu Jupiá está construindo Ilha Solteira. Totalmente brasileira, é a primeira do continente e a 5ª no mundo em seu gênero. A idade média dos seus 600 técnicos e engenheiros é de 30 anos. Do tamanho da Baía da Guanabara, o lago artificial formado por Jupiá submerge o Salto de Urubupungá, o Salto e a cidade de Itapura sobre o rio Tietê. 6 vezes maior, o lago formado por Ilha Solteira alcançará, a 200 quilômetros da barragem sobre o rio Paranaíba, o Canal de São Simão, obra insólita da natureza. Este verdadeiro mar interior representa, num raio de 700 quilômetros, a duplicação da energia produzida, maior e mais rápida expansão industrial, intensa eletrificação rural, maior conforto e progresso para 50 milhões de habitantes. Com obras adicionais sobre o rio Tietê, Urubupungá torna também possível a futura interligação fluvial entre São Simão, Sete Quedas e São Paulo. Uma gigantesca estrada fluvial na região potencialmente mais rica de nosso continente. A 700 quilômetros de São Paulo, operários, engenheiros, recursos brasileiros estão mudando a geografia, a economia, a história do país. Legal, gente. Conferimos então esses 2 documentários sobre Ilha Solteira, obra aí da CESP, né? As Companhias Energéticas de São Paulo, realmente
coisa grandiosa. A gente viu aí a quantidade de concreto dava para construir. E tem a ver com o Rio Preto, né, também, porque depois foi feito um belo documentário, que é o Profeta das Águas, que é sobre o Aparecidão lá, né, que foi feito pelo Leopoldo Nunes, que é de ilha, que não saía daqui, ganhou o festival de música aqui, eu ganhei o festival lá, Leopoldo morou em Rio Preto, e que tem a montagem do Reinaldo Volpato, tem o Márcio Giacovani, no filme, quer dizer, tem tudo a ver, né? A gente uma hora vai passar, ele é mais longo, né? Filme mesmo, mas nós precisamos passar ele porque é muito bacana, tem Percival de Souza falando, tem o próprio do Aparecidão, ele aparece no filme, o Aparecidão aparece no filme, mas é muito legal. É muito legal. A gente, uma hora vamos passar esse filme aí, que é muito interessante. Eu não sei qual o tamanho dele para a gente saber, mas eu acho que passa de 1 hora. Sabe? E as pessoas perguntam, por que você não passa aquele filme? Tá? De verdade é o seguinte, a gente não gosta de mutilar. Nós que somos aqui um canal, né, que não tem essa pretensão de ser comercial, não tem essa obrigatoriedade de ficar mostrando, então a gente gosta de mostrar na íntegra as coisas. Você mutilar, por mais que você diga, é melhor passar em 2 partes do que mutilar. Então, talvez, quem sabe, a gente passe isso aí, esse Profeta das Águas 1 hora. E o Aparecidão, para quem não sabe, é um misto de Antônio Conselheiro, né? Foi meio um profeta aí que surgiu na ditadura, foi perseguido, né? Vai ser interessante a gente mostrar isso aí, viu? Vai ser interessante. O Profeta das Águas, e da sequência do Profeta das Cores, que tinha sido também pelo Leopoldo, né? Acho que o Leopoldo que fez, o Volpato fez a montagem também. Isso, exatamente. Exatamente, uma sequência, né, 2 profetas que eles fizeram aí. Bacana. Profeta a gente já passou aqui, mas é um pouco mais curto, né? Aí tem 27 minutos, esse deu pra gente passar aqui. Bom, vamos avançar. A gente vai ver agora resgate de animais em Água Vermelha. Isso é um dos maiores documentos que nós temos aqui da nossa região, né? Quando foram abertos em 79, para você ter uma ideia, até começo da década de 70, praticamente todos os ranchos que tinham na beira do Rio Grande eram de riopretenses. Tinha a cidade de fronteira, né? Tinha a ponte Mendonça Lima, né? Foi fundada por um riopretense ali, que era o Maurício Goulart, que foi, né, deputado por Rio Preto, né? Fronteira, a gente já contou essa historinha aqui, né? E muitos riopretenses, né? Inclusive meu avô morava lá, meu avô, minha avó moravam lá, todo mundo tinha rancho no Rio Grande, todo mundo saía daqui, pegava 60 quilômetros para ir lá e voltava. Inclusive aquela estrada depois ficou perigosíssima, morreu muita gente, a gente sabe, mas todo domingo era caravanas de carro para ir até lá, ou então para ir nas 7 quedas que a gente vai passar no fim. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, em 78 foi anunciado que ia inundar tudo. Em 77, 78 começou a coisa, que ia inundar tudo. Estava pronta a usina, né? Já começaram a desapropriar, fazenda, fazendeiro, sitiante. Até aí tudo bem, mas começaram algumas pessoas, inclusive meu avô foi um deles, que a gente tinha os animais. Sabe, como é que vai fazer? Porque vai morrer um monte de animais. Isso é um absurdo, até que conseguiram, né? Eles foram até o professor Dino Visoto, que foi o nosso herói, né? E o professor Dino Visoto, então, acho que, se não me engano, eles deram 24 horas, né? 48 horas, podiam fazer uma força-tarefa para retirar. E aí ele conseguiu o pessoal do Butantan, Instituto Butantan em São Paulo, que vieram também para cá com caixas, pessoal. E aí mostra resgatando os animais, primeiro abriram uma parte, aí pegaram os animais que boiaram, depois a outra parte e resgatando o resto. É maravilhoso de ver, né? Você vê ali aranha, formiga. Isso que eu ia falar, não é só animal grande, é inseto, né? E subindo nas árvores. Você vê ele se agarrando nos galhos, sucuri dessa grossura. Quando você vê as cobras ali, vocês vão ver, é só o Dino que pegar na mão. O homem era sensacional, né? Chegou a ter aqui, antes da Unesp, né? Essa aqui, a faculdade, era ali na General Glicério, tem o prédio até hoje, onde é a Faculdade de Educação, né? É ali em cima, e na General, e no fundo tinha um poço de cobras. Eu me lembro da infância, minha mãe estudava ali, a gente ficava louco de ver o Dino, só que pegava as cobras, tudo. Então isso aí é um resgate, que é um filme para o Brasil inteiro ver, para o mundo. Aí o que aconteceu? Meu pai filmou em Super 8, mais Super 8 de baixo, aí o Dino mandou, o pessoal que fez o Alex Teve a produtora do próprio Dino, né? Dino, a SCM, né? E tal, eles filmaram de cima, de helicóptero, né? O pessoal da CESP de helicóptero, e essas imagens ficaram em latas anos e décadas, sem nada. A hora que
pegou as latas, tá tudo misturado, ninguém sabia como era, perdeu cor, perdeu, claro, né? Não Perdeu. está muito boa mesmo as imagens. Quando o Dino me mostrou as latas que tinham, sem ser as imagens do meu pai, mostrou as latas já estavam riscadinho, o filme, tudo, eu falei, mas isso é um tesouro, e precisa se montar um documentário, um filme sobre isso. Aí eu pensei, eu fiz textos, fiz tudo, estava pronto, comecei a editar, eu que editei mesmo, eu que montei o filme. Na hora de colocar as falas, eu falei, a música do Villa-Lobos casou como se fosse assim, parece que ele compôs assim, ele compôs das Baquianas, assim, parece que compôs para aquilo. Então, a própria música vai dizendo tragicamente como é que foram resgatados os animais. É uma das maiores obras aqui da nossa região, onde se passa, e eu vou dizer a vocês, só para finalizar, dizer, a Brigitte Bardot tem uma cópia lá, na casa dela, porque ela lida muito com essas questões. Virou uma das maiores militantes da causa animal, e ela né? tem uma cópia lá, adorou a cópia e tal, porque lá é só tirar a introdução e o final que tem o texto em português. O resto é a salvação, imagem, né? as Salvando imagens, animais, né? E aí é a música de Villa-Lobos. Macaco, né? O macaco abraça. Nossa, ele, né? é demais, não, é demais. Parece meu avô nas imagens, parece meu pai nas imagens, parece bastante gente ali. Eu não estava lá, não, eu tinha 18 anos naquela época, eu não estava lá porque eu estava fazendo 2 filmes em Super 8 também. Eu já fazia filme em Super 8 naquela época. Eu estava fazendo o Gênesis, né, que é e o Breu. Estava fazendo com a Aninha Arantes, né? Eu estava fazendo com a Aninha Arantes, aqui a gente estava fazendo eles, enquanto isso aconteceu lá. Isso em 79. 79. Vamos conferir então, gente. O Fernando deu aí o nome Resgate de Animais em Água Vermelha. Vamos conferir, a gente volta na sequência.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí, então, este documento belíssimo, como disse o Fernando, aí o resgate dos animais da usina de Água Vermelha, né, que inclusive eu passei em várias escolas em Rio Preto, a molecada fica louca. Assim, molecada desde 4 anos de idade até fica, todo mundo fica impressionado. O pessoal tem que entender aí, não está legal a imagem e tal, mas não importa, né? Não importa. É só o documento histórico. Só de ter esse documento, aí a gente fica imaginando quantos animais iam morrer, né? E quantos morreram, né? Quantos foram salvos, mas né? salvaram bastante. Foi uma coisa de salvamento mesmo, uma força-tarefa muito boa. Felizmente conseguimos ter essas imagens, porque era para ter perdido. As latas originais estão comigo, elas cheiram forte. Vou ter que até desfazer, vou ter que falar para o Visoto que tá difícil. Mas eu tenho ela lá. Bom, e seguindo aqui para o fim do nosso programa de hoje, 7 quedas, Rio Paraná, Guaíra, no Paraná. Então, voltando àquela coisa de domingo, sábado, né? Não existia televisão preto e branco fazendo assim, né? Quer dizer, a televisão só tinha programas de auditório, não existia... Não era o costume ainda da época, né? Estava começando. A televisão era precário naquela época, né? Por exemplo, a televisão chegou em 61 em Rio Preto. Até 71, você tinha o quê? A TV Excelsior, que era antes, né? A Globo, né? TV Tupi, com as suas novelas, aquela Direito de Nascer, aquelas coisas que ficavam a noite inteira novela. Aí depois programas de tipo Quem Tem Medo da Verdade, Pinga Fogo, que era um tipo de uma audiência não, eu falo um júri, um tipo de um júri. Me lembro até hoje que eles condenaram o Grande Otelo porque ele bebia. Pô, absurdo, né? O Silvio Santos foi lá, absolveu o Roberto Carlos, que era chamado de imoral. Roberto Carlos imoral. Hoje perto de... É pelo contrário. Todo mundo sabe que eu não gosto do seu Roberto Carlos, porque era que o Brasil precisou, ele foi o rei da juventude chamado, não levantou uma linha para falar do sofrimento do povo brasileiro, não levantou para falar de ninguém, então eu falo com restrição sempre, que quem foram mesmo foi Caetano, Gil, Taiguara, esse pessoal que levou a bandeira mesmo, da Gonzaguinha, Milton, mas o seu Roberto Carlos não escreveu uma linha. Então, ficou quietinho, né? Pianinho. Eu tenho essa restrição com ele. E era assim, a televisão era isso. Aí começou o programa de Jovem Guarda. Então o povo de domingo, sabe, fazia o quê? Ia para o Rio Grande, que é 60 quilômetros, ou ia para Sete Quedas, que era uma maravilha que tinha aqui, mas até mais perto. Aqui no Paraná, aqui era uma maravilha, tinha aquelas... Nossa, é igual Foz do Iguaçu, né? Enchia de gente. Final de semana, você é lotado, vocês vão ver nas imagens aí. E meu pai filmou muito, as pessoas, para quem começou a assistir nosso programa agora, eu falei, eu comecei com essa minha paixão, porque meu pai era fotógrafo da Gazeta Esportiva, cinegrafista, fez vários filmes, e um deles, ele filmou bastante Sete Quedas, inclusive do dia que morreu. Porque teve um salvamento lá, se jogou lá e morreram 7 pessoas. Teve uma inundação, né? Morreram 7 pessoas. E alguns, meu pai conseguiu filmar, resgatando, alguns conseguiram sobreviver. Mas tem imagem da ponte cair, tem a imagem das pessoas boiando. É forte, são as fortes imagens. E, infelizmente, mais uma maravilha da nossa região que a gente não tem. Perdeu, né? Está inundado aí. Está inundado, era lindo de morrer. Nossa, era lindo. Tem gente que vai em casa, vai chorar de ver essas imagens, porque realmente não precisava ir em Foz do Iguaçu, que a gente tinha aqui pertinho, aqui a nossa Sete Quedas, né? Hoje, as pessoas não saem de casa, ficam no celular, os clubes estão morrendo, né? Os clubes estão falindo. Então, hoje, nós não temos mais a natureza. Acho que nós temos na natureza? Eu gosto muito da nossa represa. Acho que a nossa represa é uma maravilha, deve ter mais coisas para se fazer, né? E aí eu até pergunto, não sei, alguém já viu em casa, nós vamos até cortar um trecho para a gente, vou prometer passar no programa aqui. Nós passamos uma vez um plano de governo, Toninho Figueiredo, e ele falava o que ele queria fazer com a represa municipal. Você lembra? Um parque, com os carregador, com tudo. Nós temos lá, eu vou cortar essa parte, trazer para a pessoa ver. Eu acho que seria interessante aquele plano que ele tinha para a represa municipal. Acho que seria legal. Depois teve aquela ideia também do Beto Carreiro fazer ali as margens da represa. Acabar com a Swift, não, né? Então, a gente não sabe como era o plano, não chegou nem a acontecer, né? Não sei se seria bom, se seria ruim, não sei se seria na Swift, parece que seria naquele terreno entre o Clube do Lago ali, tal. Acho que a Swift ele iria manter. Ficou essa dúvida. A verdade que eu estou dizendo é que nós não temos hoje o quê de atração aqui? Em Rio Preto, público assim, pouca coisa. Não. Os parques, né? Cidade da Criança ali, mas para criança, Então, né? eu vou fechar com chave de ouro dizendo, você tem que pegar o carro e ir para a Olímpia.
Hoje tem que ir para a Olímpia. É o que acontecia antigamente, que o povo hoje sai aqui, vai para a Olímpia, ia para Sete Quedas e ia para o Rio Grande. E hoje também não dá para ir ao Rio Grande mais, estrada complicada, eu não sei se os restaurantes ainda estão lá daquele jeito, de complicado, mas antigamente era o que se fazia aqui nessa região, era nesses dois lugares, e hoje vai ter que ir para a Olímpia, que mais nós temos aqui, perto. Mas que não é de graça, diga-se de passagem, é bem caro a Olímpia, né? Lembrei mais um, que eu esqueci que as pessoas iam também para cá, que era o Grande Hotel de Birá. Nossa, ali era, na estância, ali também era as coisas que aconteciam aqui na nossa região. Ali morreu, né? Hoje, é Olímpia, está caro, mas é a única atração que tem diferente para a região aqui. Então, eu assisti esses Sete Quedas aqui, imagens do meu pai, ele que fez as imagens aí, fez com uma câmera Super 8 Canon, mudo, né? Então, eu coloquei essa organização depois. Nós temos que alguns sons de som direto, que ele tinha um gravador que levava junto. Geralmente, nesse gravador era meu tio que fazia junto. Era outro mundo, né? Outra coisa. Época. Hoje é. Maravilha. Celular faz. Celular faz muito bem. Maravilha. Valeu, Fernando. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Documento Rio Preto. Lembrando que se você quiser rever este programa, basta acessar nossas redes sociais. Todos os nossos programas estão no YouTube. Toca lá o sininho se você quiser. Sempre que tiver novidades, você será notificado. Um grande abraço e até a próxima.